Oi, confeiteira, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora a aula sobre precificação e eu quero deixar uma coisa bem clara, meus amorzinhos. Não, depois dessa aula, você não precisa buscar a precificação dos seus produtos em outro lugar, tá bom? Você não precisa. Oi, confeiteira, e aí, tudo bem com você? Vamos falar agora sobre precificação, tá bom? E eu quero já te alertar para uma situação logo no início. Depois dessa aula, depois que você assistir essa aula, você não precisa mais buscar precificação em outro lugar. Tá bom, amorzinho? Você não precisa mais buscar informação a respeito disso em outro lugar que não seja essa aula. Você só precisa prosperar muito aqui. Não ache que a resposta vai estar em outro lugar, em outra planilha, que não tá, meu amor. Você precisa é sentar o bumbum na cadeira e fazer a sua parte. Meus amores, eu vejo muitas confeiteiras falando que não conseguem precificar os produtos, que não conseguem, inclusive muitas alunas aqui, por isso que eu venho aqui regravar essa aula. Eu e Jaque passamos a última semana prosperando nesse assunto, porque muitas confeiteiras continuam não fazendo a precificação. Mas aí, o que a gente viu? Eu falei assim, Jaque, vamos colocar um basta nisso, vamos ver quais são as principais dúvidas e vamos organizar esse processo. Então, o que nós trouxemos aqui para você é uma precificação simples, meus amores. Simples e possível de você fazer. Nós fomos pesquisar onde que vocês estavam tendo mais dificuldade, nós voltamos lá para o nosso passado, onde nós também tínhamos dificuldade, nós não conseguíamos resolver, tá? Então, nós organizamos tudo em uma planilha muito fácil, uma planilha manual, não precisa de computador, não precisa de celular, você só precisa imprimir essas planilhas, já imprime várias de uma vez, porque você tem vários produtos, então você precisa precificar todos. Já imprime e senta o bumbum na cadeira e vai prosperando em cada item aí do seu negócio, tá bom? E eu também aproveito para te dizer que esse é um trabalho seu. Você não vai poder delegar para outra pessoa, tá? Não vai ter um irmão seu, um amigo, um funcionário de início que vai fazer isso por você. O primeiro passo é seu. Você tem que descobrir como que faz, você tem que aprender aqui com a gente, você tem que praticar até você conseguir precificar todos os seus produtos. Não sossegue enquanto você não conseguir precificar todos os seus produtos, tá bom? E eu te digo isso, meus amorzinhos, porque não é justo. Não é justo você vender o seu produto sem saber o preço. Aí você tá gastando sua vida, você tá gastando o seu tempo a troco de nada, tá? Quando você vende um produto sem saber o preço, ninguém tá ganhando. Você não ganha porque você não sabe, né, por quanto você está vendendo, então você muitas vezes coloca até menos força de venda naquele produto. De repente, um produto seria o produto que te faria prosperar muito aí na sua empresa, mas aí você não coloca força de venda nele, você não coloca o seu marketing para trabalhar melhor, porque você tem medo de vender e vender com preço errado. Por muitas vezes pode acontecer uma data comemorativa, né? Tem a Páscoa, tem o Natal. Você imagina, meu amor, você vai lá e consegue vender toda a sua produção, mas você não tem segurança se o preço tá certo. E o pior é chegar no final, conseguir entregar tudo e você não vê o dinheiro ali, você viu que você trabalhou demais e ganhou muito pouco. A gente não precisa passar por isso, tá bom? Nós não precisamos passar por isso, porque antes de vender, nós já temos que saber a margem que nós vamos ganhar em cada produto, tá bom? A margem de lucro, tá? E aí, meus amores, eu sei, né? Eu sei exatamente o que você passa, eu sei exatamente a sua dificuldade. Eu e Jaque também já tivemos isso, né? Todas essas dificuldades. E a gente até tem até hoje, né? Mas a gente sabe como que resolve, a gente senta o bumbum e resolve, tá bom? Não tem outro segredo, não tem mistério, a gente tem que pegar e fazer.
Então, muitas confeiteiras não fazem a precificação porque pensam que é difícil, né? E é difícil sim quando nós não temos ferramenta ou quando nós não sabemos o que fazer. Mas agora você já tem, agora você já vai saber o que fazer, a gente só precisa fazer, tá? Nós vimos também que muitas de nós não precificamos os nossos produtos porque a gente acha que é complicado, mas não é. A verdade é que tem alguns passos que nós temos que fazer dentro da precificação. Então, o que que acontece? Precificar um produto não é uma coisa assim que você vai lá em 5 minutos já está pronto. Depois de um certo tempo, sim, mas antes você tem que fazer o processo de encontrar os preços iniciais, tá bom? Então, dentro da precificação de um produto de confeitaria, é preciso seguir alguns passos. Um deles é converter as quantidades para gramas, para ml ou para unidades. Por exemplo, né, uma receita tá lá em ml, mas você compra o leite em litros. Então, na hora de precificar, você tem que fazer essa conversão. Um exemplo é o açúcar também, né? Que vem 5 quilos no pacote. Então, 5 quilos de açúcar é 5 mil gramas, né? Então, você tem que fazer essas conversões, tá bom? Outro ponto que muitas de nós achamos difícil é porque em uma etapa da precificação, você tem que encontrar o custo dos ingredientes. Então, para você saber quanto que te custa o pudim de leite condensado, você tem que encontrar quanto custa a grama do leite condensado, se o leite condensado estiver colocado em gramas. Se for em unidades, você tem que descobrir quanto custa cada unidade de ovos, por exemplo, né? Ou de ml de leite, ou de gramas de açúcar, tá? Então, descobrir o custo de cada ingrediente primeiro. Dentro da precificação também, você precisa de descobrir o custo da mão de obra, né? Esse cálculo precisa ser feito. Precisamos encontrar quanto custa a nossa hora trabalhada. E, meus amorzinhos, isso aí a gente viu que tem muitas pessoas que ensinam isso de forma errada. E aqui a gente vai te ensinar certinho, tá bom? Por exemplo, né? Um trabalhador assalariado custa em média R$ 1.650 a R$ 2.000 para uma empresa. Então, a gente vai considerar esses valores e vai encontrar o custo da mão de obra médio, tá bom? Outra questão que a gente tem que considerar também na precificação é que nós precisamos cronometrar. Quando nós vamos precificar, a gente precisa saber exatamente quanto tempo que a gente gasta para fazer determinado produto. Somente assim nós vamos saber o custo da nossa mão de obra, porque nós vamos saber quanto tempo que a gente gasta para mexer uma panela de brigadeiro, para enrolar um docinho. Então, você tem que fazer essas anotações antes. E é isso. Então, assim, os pontos principais são esses. Antes, nós vamos ter que cronometrar, né? Então, quando você iniciar o seu processo aí, eu sempre gosto de colocar um mês, no máximo, né? Colocar uma meta para já conseguir resolver isso, tá com essa precificação toda ok. Então, para fazer o processo, você vai precisar de cronometrar, você vai precisar de usar balanças, você vai precisar de encontrar o valor da sua mão de obra, você vai precisar de observar essa conversão, mas isso nós vamos te explicar aqui na nossa planilha bem simples, não é difícil, tá bom? Vai ser só pegar e fazer. Vamos lá? Vamos fazer juntas? Confeiteira Próspera, essa aqui é a planilha, uma planilha manual. Eu e Jaque prosperamos muito para criar essa planilha para vocês, né? Graças ao bom Jesus nós conseguimos. Nós colocamos aqui as informações necessárias, a forma de fazer mais fácil possível para você conseguir resolver sua vida, tá bom? É uma planilha manual,
Se você já tiver facilidade com o computador, se você quiser ir para a planilha automática, muito bom. Mas o mais importante, meus amores, é que você faça, né? Se você prosperar aqui nessa planilha, você já prospera em qualquer outra planilha, porque você vai saber o fundamento do cálculo, tá bom? Então, vamos lá que a gente vai explicar para vocês como que você vai fazer aqui. Já preenchi à mão todos os ingredientes que nós vamos precisar. Essa planilha aqui também, ela já vai ser a sua ficha técnica, tá bom? Então, aqui você vai colocar o nome da sua receita, vai colocar o rendimento e aqui você vai anotar a sua receita, tá bom? Somente aqui, não será aqui. Por que que nós colocamos aqui? Para facilitar para você, tá bom? Para facilitar o seu cálculo. Lembra que eu te falei que para precificar tem alguns cálculos que nós temos que fazer? Então, tá vendo esses sinaizinhos aqui? Isso são os sinais do cálculo que você já vai ter que fazer, tá bom? Então, vamos começar preenchendo. O leite condensado, eu já vou preencher toda a minha receita aqui, tá bom? Para o leite condensado, nós vamos precisar de 2 caixinhas. Cada caixinha tem 395 gramas. 2 caixinhas, então, vai ter 790 gramas. 790 gramas. Nós vamos precisar de leite. O leite, nós vamos precisar de 400 ml. Nós vamos precisar de ovos, 5 unidades. O açúcar será 250 gramas. A água será 100 ml. Primeiro você anota a receita, tá bom? O leite condensado, eu fiz a conversão em gramas para facilitar aqui. Vai ter alguns casos, depois que você já souber fazer esse cálculo, o leite condensado você nem precisa passar para gramas, porque usa a caixinha toda. Então, não tem problema, tá? Eu só coloquei aqui para já fazer o cálculo completo para você. Agora, eu vou anotar aqui quanto que eu pago em cada produto que eu compro. O leite condensado, eu pago R$ 6,80 cada caixinha. E quanto que vem na embalagem? Vem 395 gramas. Eu anoto aqui. E qual é o custo da grama? Isso que eu preciso saber. Então, a caixinha do leite condensado me custa R$ 6,80. Eu divido 6,80 por 395. E assim, eu encontro o valor da grama ou do ml ou da unidade. Cada grama de leite condensado, eu já fiz o cálculo aqui, me custa 0,17. Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por tantas gramas que eu preciso de leite condensado. Então, de leite condensado, eu vou precisar de 13,60. Agora, vamos para o leite. O leite, na minha receita, tá pedindo 400 ml, não é? Eu vou fazendo aqui na calculadora também para você fazer o cálculo junto comigo, tá? Para você não ficar com dúvida. Olha só, por que nós estamos fazendo toda essa continha aqui? Para facilitar a sua vida. O leite, você não vai lá no supermercado e compra só 400 ml, você compra 1 litro. Eu preciso de saber quanto custa o litro do leite. Aqui, ele me custa R$ 4,50. E quanto que vem na embalagem de leite? 1 litro. 1 litro é igual a 1.000 ml. Eu preciso de transformar o litro para ml para eu conseguir encontrar quanto que me custa 400 ml, tá? Então, eu vou pegar 4,50 e vou dividir por 1.000. Cada ml de leite me custa 0,0045.
vezes 400 ml, que é o tanto que eu uso. 1,80 de leite. É simples, viu, meninas? É bem simples. Olha só o exemplo dos ovos. O ovo, eu compro um pente. O pente do meu ovo custa R$16. No pente do ovo, vem 30 ovos. 30 unidades. Para eu saber quanto que me custa cada ovo, eu preciso de dividir 16 por 30. Olha o sinal da divisão. Eu pego o valor aqui e divido por esse valor. Vai dar 0,53 centavos cada ovo. Eu vou utilizar 5 unidades de ovos, então vezes 5. Então, de ovos eu vou gastar 2,66. Tá vendo? Nós conseguimos encontrar o preço unitário dos ovos. Agora, nós vamos encontrar aqui o custo do açúcar. Meus amores, nada mais nós estamos fazendo aqui do que encontrar o custo dos ingredientes, tá bom? O açúcar eu compro, eu pago R$18. Eu pago R$18 num pacote de 5 quilos. Ou seja, 5.000 gramas. Então, eu vou dividir aqui 18. Olha o sinalzinho aqui, ó. Eu sempre sigo o sinal. 18 dividido por 5.000. O açúcar me custou... O açúcar custa 0,0036 a grama, vezes 250 gramas. Então, de açúcar, eu gastei 90 centavos. Vamos lá, agora na água. Eu pago R$12 o galão de água com 20 litros. 20 litros é igual a 20.000 ml. Então, eu faço 12 dividido por 20.000. Eu vou achar 0,0006 vezes 100 é igual a 0,06. Meus amorzinhos, essas conversões aqui não são difíceis, tá? Lá no PDF que eu mandei para vocês, eu mando um exemplo, tá? Mas isso aqui é só conversões simples, tá? E agora, meus amores, nós vencemos essa etapa, né, do custo dos ingredientes. Nós vamos para a etapa da mão de obra. A mão de obra, meus amores, vocês, aqui do pudim, eu cronometrei lá o tempo que eu gasto para abrir a embalagem do pudim, para colocar o pudim no liquidificador, depois para fazer a calda, para passar a calda nas vasilhinhas. Eu vou considerar que eu gastei 1 hora, tá bom? Mas você vai cronometrar aí, você vai iniciar a sua produção, você liga o reloginho, termina, desliga e vai anotando no papel para você ter todo o dado. Agora, vamos lá, mão de obra. Meus amores, nós vamos considerar um salário de R$2.000. Por que eu vou considerar esse salário? Um trabalhador que ganha salário mínimo custa de R$1.650 a R$2.000 para a empresa. Considera férias, 13º e tudo isso, né, que envolve as questões trabalhistas. Eu vou considerar R$2.000 porque eu acho um valor mínimo mais justo, tá? E quando a gente coloca aqui na precificação e tudo, dá uma diferença pouquinha na precificação, mas para o nosso salário em si já ajuda bastante, tá bom? Outra questão, é claro que tem muitas precificações que, por exemplo, se você vai fazer um bolo decorado, que só é feito somente por você, você pode aumentar aqui o valor da sua mão de obra. Mas, a fim de cálculo, eu acho mais fácil nós deixarmos para aumentar aqui na margem de lucro.
Então, a sua mão de obra tá menor, né? De repente, você tá aí considerando que a sua mão de obra poderia ser maior. Só que aqui, meus amores, a gente precisa considerar um salário mínimo, porque essa atividade aí, você começa fazendo, depois você vai delegar para outras pessoas. Então, você me entendeu? E aí, se você acha que o seu produto deveria ser vendido mais caro, aí é aqui na margem de lucro que a gente vai determinar isso, tá bom? Vai determinar quanto você vai querer ganhar, tá? Então, vamos lá. Vamos considerar o salário de R$2.000. Meu amorzinho, todo funcionário, né, toda pessoa que é registrada, ela trabalha 8 horas por dia, né? Na carteira são 8 horas por dia. 8 horas por dia multiplicado pelos dias trabalhados vai dar 220 horas por mês, tá? Esse aqui não é um dado meu, esse é o dado real, tá? Todo trabalhador fichado trabalha 220 horas por mês, tá bom? Então, amorzinho, nós vamos dividir 2.000 por 220 horas trabalhadas. O valor da hora vai ser R$9,09. Então, você já tem esse dado aí para você, tá bom? Uma hora de trabalho sua aí dentro da sua confeitaria, uma hora de trabalho do seu funcionário, custa R$9,09. Agora, eu preciso saber quanto que me custa isso em minutos. Em minutos, então eu vou dividir por 60, né? Uma hora tem 60 minutos, então eu vou dividir por 60, que vai dar 0,15. Então, cada minuto seu trabalhado aí dentro da sua empresa custa 15 centavos, do seu colaborador também, tá bom? Então, encontrei aqui o valor da hora. Para fazer o pudim, eu gasto exatamente 60 minutos. Então, eu vou gastar R$9,09. Tá bom? Vamos lá agora para as embalagens. Embalagens aqui do meu pudim, eu vou considerar umas vasilhinhas pequenininhas que eu uso, que custa 0,30 centavos cada. Eu vou considerar também os adesivos que eu uso. São 10 embalagens, aqui vai dar R$3. São 12 adesivos, vai dar R$1,20. 12 vezes 10. Isso vai dar R$1,20. Eu vou somar isso tudo, né? 3 mais 1,20. Deu R$4,20 aqui as minhas embalagens. Tá vendo? Só aqui nós já fizemos 3 cálculos separados. Olha, o cálculo dos insumos, o cálculo da mão de obra e o cálculo das embalagens. Vou pegar todos esses valores e vou somar. Então, o meu custo da receita ficou 32,32. Certinho? Meus amorzinhos, existe, né? Tudo que a gente produz, existe os custos que a gente não consegue colocar aqui dentro, que é água, luz, aluguel, fósforo, detergente. Tudo isso eu vou colocar um percentual, tá? Esse percentual, ele pode variar de 20% a 30%. Eu prefiro considerar 20%, tá bom? 20% dá tudo certo, bate muito bem com as planilhas. 30% muitas vezes vai aumentar muito o seu custo. Eu prefiro também 20%, porque assim, por exemplo, aqui eu vou somar essa embalagem aqui junto. Então, eu já vou estar tendo uma margem aqui sobre essa embalagem também. Então, eu prefiro considerar os 20%, tá bom? Dá tudo certo. Então, vamos lá, 32,32 vezes 20%. Nós vamos aumentar de custos indiretos R$ 6,46. Tá bom? Então, essa receita aqui, ela tá com custo total, vou somar esses dois, de R$ 32,32. Esse pudim tá me custando R$ 38,78.
O que que acontece, meus amores? Você pode ficar com dúvidas sobre essa embalagem aqui, né? Se a gente soma ela aqui, não soma. Muitas vezes, quando o custo da embalagem fica baratinho, eu até somo aqui junto. Mas tem alguns casos que eu não somo, eu deixo a embalagem para ir aqui no final. Tem alguns casos que eu nem jogo margem sobre a embalagem, não. Depois que eu encontro o preço total, eu vou lá e somo a embalagem. E aí, você que vai considerar aí, tá? Por exemplo, na Páscoa. Na Páscoa, eu não somo nada de embalagem em nenhuma dessas etapas, porque as embalagens dos ovos de Páscoa são muito caras. Então, eu vou lá, encontro o preço do meu ovo e somente depois que eu coloco a embalagem no final, tá bom? Você pode utilizar essas duas estratégias, tá? Então, vamos lá, meus amores. Meu pudim custou R$ 38,78. Agora, você precisa adicionar a margem de lucro. A margem de lucro pode variar de 50% a 150%, tá? Tenta nunca trabalhar com uma margem menor do que 50%, senão vai ficar ruim para você. Mas se tiver um produto aí que você precisar insistir muito numa margem menor do que 50%, que seja no mínimo 40%. Menos do que isso não compensa de jeito nenhum, tá bom, meus amores? Esse pudim, se eu julgar uma margem aqui nele de 75%, 38,78 vezes 75%. Vai dar 29,08. Então, um pudim, essa receita aqui dá 10 pudins pequenos, ou então um pudim grande, eu vou conseguir uma margem de R$ 29,00. Aí, eu vou somar aqui, ó, 32,32 mais R$ 29,00. Esse pudim pode ser vendido por R$ 61,32. Aí, o que que acontece? Vamos fazer esse cálculo aqui de novo, olha só. 38,78 mais a margem de lucro que eu quero, que é 75%. Deu 29 de margem de lucro. Então, esse pudim aqui, o preço de venda dele, R$ 67,86. Considerando a margem de 75%. Mas você vai me falar assim, ah, Rose, aqui na minha doceria eu não consigo vender com essa margem de 75%. Então, é importante, você vai lá e vai abaixar a sua margem. Na doceria, o que que a gente faz? Eu vendo o pudim inteiro. Esse pudim inteiro aqui, eu vendo ele por R$ 59,00. Eu abaixo a minha margem e vendo por R$ 59,00, porque esse preço de R$ 59,00, eu sei que eu consigo vender ele. Mas olha só, por que que é tão importante a gente precificar direito e nós sermos estratégicas. Esse mesmo pudim que eu vendo uma unidade a R$ 59,00, eu também vendo ele fracionado. Eu vou lá e asso ele pequenininho e vendo a R$ 9,00 a unidade. Então, em um pudim, nesse mesmo pudim, eu faço R$ 90,00. Ele me custou R$ 38,78. 90 menos 38,78. Eu ganho R$ 51,22 em cada pudim, tá? Agora, se eu viesse aqui se eu venho aqui e vendo somente a unidade, 59 menos 38,78. Eu ganharia R$ 20,22. Tá vendo a diferença, meus amores? É por isso que nós temos que ser estratégicas e temos que ter os números nas nossas mãos. Porque um pudim, o mesmo pudim, eu fraciono ele e vendo porções menores. Eu ganho R$ 51,00. O mesmo pudim, se eu vender o pudim inteiro, eu consigo vender ele por R$ 59,00. Por R$ 67,00 na doceria não vende. Por R$ 59,00 eu consigo vender.
mas eu ganho R$ 20,22 nele. E o que acontece com esse pudim? Antigamente, nós até vendíamos ele mais barato ainda, mas a gente viu que não compensava. Então, nós focamos em vender ele inteiro, e aí somente quando o cliente encomenda é que nós vendemos ele fracionado, tá bom? Qual é a importância disso? Margem ótima, né? A margem ótima, ele fracionado. O cliente sempre compra um pudim bem novinho e o cliente fica feliz e nós ficamos mais felizes ainda. Outra coisa que eu preciso que você observe, tá vendo a mão de obra aqui, que custa R$ 9,09? Você consegue diminuir esse custo fazendo mais pudins de uma vez. Então, na doceria, a gente nunca leva uma receita de pudim para o forno. Nós sempre levamos 2, 3, até 4 receitas de uma vez. Porque assim, nós diminuímos o custo de mão de obra. Então, nós aumentamos a nossa margem de lucro. Tá bom, meus amores? Então, tudo que vocês fizerem, vocês precisam ser estratégicas. Precisa, sim, ter todos os dados aqui na planilha. Não é difícil fazer, a gente só tem que pegar e fazer. E aí, à medida que nós vamos nos acostumando a fazer, a gente vai conseguindo fazer sempre cada vez mais rápido e melhor, tá bom? Precisa de atenção, né, para não errar. Precisa também de um momentinho para vocês analisarem a margem de lucro que vocês querem trabalhar. E é isso, e vamos lá, vamos prosperar. Confeiteira Próspera, você viu então na precificação do pudim, né? Tem as etapas que nós temos que seguir, nós temos que persistir. Tem horas que a gente vai errar, faz de novo. É isso mesmo, faz parte, tá bom? É só persistir que dá tudo certo. Quando você for fazer um produto que envolve mais etapas, você vai precisar de fazer uma precificação composta. Por exemplo, quando você vai precisar de precificar um bolo de pote, um bombom, é um produto que você depende do preço de outros ingredientes. Então, você sempre vai fazer essa mesma precificação do pudim, mas você também vai fazer para as suas bases e para as massas. Então, aí, o seu processo de precificação vai começar pelas massas e pelas bases. Você vai lá, pega o seu bolo, descobre todos os ingredientes que vai no seu bolo, quanto tempo você demora para assar o seu bolo, para bater, e você vai lá e precifica o seu bolo. Você precifica e mais do que isso, é encontrar o custo do seu bolo, tá bom? E aí você tem que pesar para ver quantas gramas que ele rende, e aí você registra lá. Bolo de chocolate pesa 1.300 gramas. E aí você vai saber o valor do quilo, quanto custa o quilo do seu bolo de chocolate, para quando você vier fazer do bolo de pote, você ir lá e colocando as gramas. Assim também é com o brigadeiro, com todos os recheios que você tiver aí na sua produção, tá bom?